Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira, a liturgia de hoje nos convida a abrirmos, então, uma vez mais o nosso coração ao Senhor, a sua palavra e a sua graça. O evangelho que a liturgia nos propõe é de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31. Colocamos-nos na presença do Senhor e suplicamos a graça e a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiam, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós somos convidados a mergulhar um pouco no contexto do tempo de Jesus, porque, vejam só, o povo de Israel esperava o Messias. Essa expectativa pelo Messias era tal que todos desejavam que isso acontecesse no tempo em que eles viviam. Se falava, por exemplo, a profecia de que o menino viria aquela de Isaías, né? Em que uma virgem daria à luz um filho, etc. Então, quantas mulheres sonhavam que pudessem ser elas aquelas escolhidas por Deus para que dela viesse o Messias. Lógico, não imaginavam que seria por obra do Espírito Santo e que o Messias seria o Filho de Deus, mas pensemos bem, nesse contexto, então, tantas pessoas esperavam que no seu tempo viesse o Messias, que no seu tempo, quem sabe, de si, no caso das mulheres, pudesse nascer o futuro Salvador, que no seu tempo se manifestassem aqueles sinais que confirmariam que ele era o Messias, os milagres, etc. Os cegos veem, os mudos, os surdos ouvem, os mudos falam, etc, etc. Então, vejam só, aqui nesse grito desses 2 cegos está a expectativa pelo Messias. Tende piedade de nós, filho de Davi. O Messias é filho de Davi, vem da descendência de Davi. É necessário, então, portanto, nesse contexto, amados irmãos e irmãs, nos colocarmos na situação desses homens. Por quê? Porque todos nós deveríamos viver no desejo e na expectativa de que nosso Senhor pudesse vir hoje, nos visitar hoje, não amanhã. Então, todos nós deveríamos ter as disposições de fé, ou seja, acreditar que Ele possa vir hoje, porque vem hoje. Não vem como virá no final dos tempos, né? Mas vem hoje. Não vem como veio no Natal, mas vem hoje. Então, no final das contas, aquela expectativa que nutriam eles pela vinda do Senhor no tempo em que estavam eles, fazia com que naquele tempo tivessem as disposições para viver todos os dias na vida de fé. Espero que tenha ficado claro, né? Então essa ideia, ela é bem importante, né? Nós esperamos o Senhor, esperando por Ele todos os dias, né? Então,
Além disso, uma outra ideia importante, a cegueira é um dos males que muitas vezes é usado para nós compreendermos a realidade do pecado, né? Pensemos na cegueira como tal, né? Como mal do olho, né? Como doença. É profundamente triste, humilhante, nós poderíamos dizer, que a pessoa, infelizmente, não possa ver tudo aquilo que a gente vê, contemplar tudo aquilo que a gente enxerga, né? Pensemos na situação dessas pessoas. Quantas limitações, quantas dependências, quanta humilhação, né? Por que isso? Porque justamente saber que o Senhor é aquele que nos tira daquilo que nos humilha, pensando na realidade agora do pecado, né? Deveria fazer com que a gente tivesse justamente essa disposição desses homens, de confiança, de reconhecimento da nossa situação de miséria, por isso tem de piedade. Então, aqui um pouco desse contexto dos cegos e do grito que dirigem a Nosso Senhor. Depois vem, ainda sobre o tema da fé, uma outra coisa muitíssimo importante. Nós vemos que Jesus lhes faz uma pergunta: vós acreditais que eu posso fazer isso? Nosso Senhor, de alguma forma, ele confronta-os com o seu pedido. Coloca eles diante daquilo que estão esperando, né? Logicamente, aquele grito, eu tenho de piedade, já dizia tudo. Tu és o Messias, então tu é aquele que pode resolver a parada para nós, né? Então, vejam só, Jesus os confronta com o seu pedido, né? Quantas vezes nós nos damos conta daquilo que fazemos, ou pedimos, ou rezamos, e do significado de tudo isso? E a resposta de Jesus, então, é mais profunda ainda em relação a essa primeira pergunta. Por quê? Ou seja, Jesus como que conforma a graça e o milagre que lhes concede a fé que eles têm. Ou seja, aí é o contexto aquele que o padre estava dizendo antes, né? Eles creem que Jesus é o Messias, que o Messias, né, a vinda do Messias seria cercada por esses sinais prodigiosos. Então, que eles poderiam ver porque o Messias está aí, né? Então, eles acreditam? Sim, acreditam. E, portanto, agora, aqui deu tudo certo, né? Eles viram e até depois espalham a fama de Nosso Senhor, né? Que quer ser conhecido pela fé, não pela fama, né? Mas, vejamos bem, pensemos numa situação em que isso não dá muito certo, em que a fé é ilusória, a fé é fraca, né? A fé é mais uma fé, vamos dizer assim, interesseira. Eu creio no Senhor por aquilo que Ele pode me dar, né? Ou uma fé de bem-estar. Então, olha só, eu tenho tudo que eu preciso, então, né? Bom, eu não preciso estar dependendo de Deus, né? Eu tenho casa, tenho carro, tenho um bom emprego, tenho uma família, então eu não preciso ficar dependendo de Deus, né? Vejam só, essa é a situação de cegueira, né? E aí as pessoas não se deixam humilhar em certo sentido, pela consciência da necessidade que tem de buscar o Senhor. E aí esses, quando pedem, quem sabe pedem coisas materiais, eu não sei, né? Mas vejam o perigo. Seja feito como tu creste. Concebem e conseguem coisas materiais, mas conseguem a salvação? Crescem no amor por Deus? Entendamos bem, amados irmãos e irmãs, a fé é a medida daquilo que o Senhor realiza em nós. Entendamos bem isso. Se nós não acreditarmos firmemente, não vivermos conforme essa fé, não haverá santidade em nossa vida, em nossa família, e nós não poderemos ser sinais e instrumentos como foram esses cegos para a evangelização dos nossos irmãos, primeiro dos nossos. Então, colocamos em risco a salvação nossa e da nossa família. Se vivemos uma vida voltada para o material, voltada para os prazeres, e não voltada para Deus, para a sua vinda no final dos tempos, para o seu amor e para a sua graça, nós não cremos de verdade. E aí, uma fé limitada, uma fé capenga, uma fé manca, uma fé cega, faça-se conforme a vossa fé. Vai nos levar aonde? E aí vejam a triste ilusão. Mas nós acreditávamos, de vez em quando até íamos na missa. Quem sabe rezávamos de vez em quando. Mas a vida não era transformada por essa fé, né? Então, vejam o desastre. Aqui nós temos um bom exemplo, né? O padre, para nos fazer pensar, traz aqui um pouco a perspectiva, quem sabe, um pouco mais difícil ou ruim disso, né? No final das contas, que compreendamos bem isso. A fé é a medida.
né, daquilo que nós recebemos do Senhor, porque é a abertura que nós damos à ação da sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos, amados irmãos e irmãs, na alegria pelo dom da vida daqueles da nossa comunidade, daqueles que nos acompanham, pela alegria do dom da vida que hoje celebramos, de vocês que hoje fazem aniversário, de vocês que hoje fazem aniversário de casamento. Rezamos por vocês, confiamos vossas vidas, necessidades nas mãos da Virgem Maria, pedindo que ela, com sua poderosa intercessão, lhes ajude a amar o Senhor acima de tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos, como de costume, a nossa oração a São José, confiando aos cuidados providentes de sua paternidade, nossa vida, os nossos irmãos e irmãs, sobretudo as necessidades de todos, dos que mais sofrem em primeiro lugar. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louve e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança. E alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, vossos trabalhos e atividades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia a todos. Lembremos, estamos na primeira sexta-feira do mês, dia dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus, dia também que podemos fazer reparação pelas ofensas com que ele é ofendido, no seu imenso amor por nós. Estejamos firmes no Senhor. Fiquem com Deus.